Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis, fazendo aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. Em metsu.com você encontra todas as informações da chuva que ainda está por vir e deve agravar a situação dos rios do sul de Santa Catarina e em parte do Rio Grande do Sul. Aqui, aquele espaço, você coloca o nome da sua cidade, tem informação completa de temperatura, de chuva e vento, para 10 dias, é conteúdo aberto. Acompanhe nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e também imagens de radar. E se precisar de um laudo, é só preencher aqui o formulário Laudos. Você pode ser assinante dos nossos produtos, é só clicar no Assine Já e ter acesso aos mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos aí do mundo todo. O vídeo de hoje é para falar de rio, é para falar do risco da situação que nós temos já adiante de chuva que aconteceu em grandes acumulados nesses últimos dias e da chuva que ainda está por vir. A gente já tem vários arroios e rios em situação alterada, com um nível mais alto em razão da chuva que tem ocorrido aí desde o domingo. Aqui eu coloquei, talvez vocês não tenham uma visão clara aí no vídeo, mas é os acumulados de precipitação com base nos dados dos pluviômetros do CEMADEM, do Centro Nacional de Monitoramento de Desastre e também do Instituto Nacional de Meteorologia, que indicam que nós já tivemos nesses últimos dias, principalmente nessa região aqui entre Passo Fundo, Soledade, Campos de Cima da Serra, áreas do centro e sul de Santa Catarina, os maiores volumes. Algumas áreas aqui, por exemplo, Vacaria com 200 e ao redor de 215 milímetros, região de Serafina Correia com 150 milímetros, Soledade com 140 milímetros, trechos aqui de São Francisco de Paula na faixa de 100 milímetros, 150 a 200 milímetros em vários municípios aqui do sul de Santa Catarina, algumas áreas também aqui com 200 milímetros, até 250 milímetros nos Campos de Cima da Serra. Por que isso é importante mostrar onde a chuva está acontecendo com maior acumulado? Porque é isso que vai impactar aqui nos nossos rios. Como a chuva mais volumosa está acontecendo nos Campos de Cima da Serra, tem um impacto maior aqui no sistema Taquari-Antas e é uma região de maior risco, um risco de situação de cheia é de médio a alta no rio Taquari, no sistema Taquari-Antas. É preciso ressaltar que não devemos repetir a cheia lá de 2020, depois do ciclone bomba, uma situação diferente, mas é claro, uma situação importante que requer monitoramento e acompanhamento aí das autoridades. Quando a gente olha aqui para o Rio Caí também, a sua bacia tem recebido muita água, muita chuva, também tem um risco médio a alto de situação aí de cheia para o Rio Caí nos próximos dias. No Rio dos Sinos, os acumulados aqui na região do Caraá, Santo Antônio da Patrulha ficou na casa de 100, 150 milímetros, tem um risco baixo a médio de uma situação de cheia, porque os acumulados não foram tão altos, vai seguir chovendo na região, mas a projeção, já mostro mais aqui no próximo slide, aqui a projeção de chuva, ela concentra mais os volumes maiores aqui entre o sul de Santa Catarina e ainda essa região aqui, que pega litoral norte, que pega região dos Campos de Cima da Serra. Mas claro, tem toda essa área aqui com acumulados, olha, de 100 a 150 milímetros, e essa área em rosa, pegando desde Florianópolis até parte dos Campos de Cima da Serra, mais 300 milímetros em cima de tudo que já choveu, ou seja, a gente já teve 200 milímetros, 150 a 200 milímetros nessa área, pode chover mais 300, que no final das contas chega a uns 500 milímetros, então situação de alerta total. Mas voltando aqui ao desenho dos rios no estado, para a gente ir detalhando, a situação então é mais preocupante Taquari-Antas, Rio Caí, os Sinos têm um risco pequeno a médio de uma situação de cheia, mas sem grandes proporções. Claro que tudo isso aqui vai desaguar onde? No Guaíba mais tarde. O Rio Jacuí também nós tivemos aqui na região de Soledade, Passo Fundo, Dona Francisca, acumulados na casa de 100 milímetros. A projeção, vejam aqui, para essa região é de acumulados na faixa de 75 a 100 milímetros, então a situação vai ter uma mudança aí no Rio Jacuí, algumas áreas podem ter até uma situação próxima de cheia, mas o risco é médio a baixo. Muita atenção aqui ao Rio Uruguai, porque está chovendo bastante nas áreas de divisa com Santa Catarina, Rio Pelotas também com um risco alto, porque pega justamente nessa região as áreas de maior acumulados registrados até agora e ainda vai chover mais. Então Rio Pelotas com risco médio a alto, Rio Uruguai também com risco alto de situação de cheia, que será percebida na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, porque ele faz todo esse contorno aqui, muito provavelmente na segunda metade dessa semana, até mesmo início da semana que vem. Então essa água vai toda escoando gradativamente,
Então, os próximos aí 5 a 7 dias a gente vai ter de novo uma situação de cheia lá na região do Rio Uruguai, pegando toda a fronteira oeste, então muita atenção a esses municípios. Então, de uma forma geral, a gente tem muita atenção aqui ao Caí, Taquariantas, Rio dos Sinos, Mampituba, Pelotas e Rio Uruguai. Em Santa Catarina, na metade sul do estado, a gente tem acumulados maiores, então a região ali do Rio Tubarão, Rio Uruçanga, essas áreas também, eu tenho uma minha cola aqui, Araranguá, e essas são as regiões, os rios de maior risco aí de uma situação de cheia. Claro, tem vários arroios, várias ramificações aí desses rios que também devem ser acompanhadas no sul de Santa Catarina, além do risco de deslizamentos, que a gente precisa falar aqui, embora o vídeo seja focado no risco de cheia, de uma situação aí de transbordamento de arroios e rios, é preciso falar disso também, porque vai pegar muito em cheio essa chuva volumosa, os trechos de serra. Então, voltando aqui para o mapa de projeção, segue até quinta-feira pela manhã a chuva, ao longo desta terça-feira chove bastante nessa região, na quarta a chuva fica muito mais concentrada, né, neste setor justamente entre o sul de Santa Catarina e o nordeste, extremo nordeste do Rio Grande do Sul, e na quinta-feira é mais garoa mesmo, os acumulados já não são mais significativos, na quinta-feira o tempo firma em grande parte das regiões, mas a gente sabe que os rios têm um processo de escoamento, então é um processo gradativo, mesmo depois de o tempo firmar, de o tempo abrir, é necessário continuar acompanhando e monitoramento todo esse escoamento dentro da bacia dos rios até desaguar aqui em direção à região aqui do Guaíba e depois para o fim da Lagoa dos Patos até escoar para o mar. Então temos todo esse processo também no Rio Uruguai que vai acontecendo ao longo desta semana, mesmo depois de o tempo firmar. Continue acompanhando nossas redes sociais, os alertas aí de curto prazo, todo o acompanhamento e monitoramento da Metsul em metsul.com, e eu volto aqui no canal também com mais conteúdo e mais informação para vocês de toda essa situação.